tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Estamos preparando mais uma live de estudo nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu nome. E pedimos a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, nos dá entendimento e graça na Tua palavra, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, como o tempo está correndo dessa forma com que nós estamos vendo, as coisas estão acontecendo a cada dia nas nossas vidas e nós precisamos então estarmos nos adaptando novamente. Hoje estou aqui na minha casa, aonde durante essa semana os cultos acontecerão em nome de Jesus, amém? E nesta noite, é a nossa noite de estudo bíblico, e nós estaremos então aqui fazendo um estudo bíblico, ainda com um tema que precisamos olhar para esse mundo agora, para essa situação em que nós estamos vivendo, e entender aquilo que Deus está nos falando em nome de Jesus. Amém, amados? Então, o título que nós vamos estar estudando nesta noite, na palavra do Senhor, é: o adversário busca a quem possa tragar. E a gente precisa estar muito atento a isso, irmãos. Um tema para a hora, nós vamos ver aqui algumas coisas que exatamente Deus está colocando em nossos corações. Então, um tema para a hora, um tema para o momento, em que nós vamos viver e vivenciar na palavra de Deus algumas coisas, alguns conceitos, alguns aspectos, iniciando hoje, então, o adversário busca a quem possa tragar. E o texto base para o nosso estudo nesta noite está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Nós sabemos que tem muitas coisas acontecendo durante aqui na nossa cidade, aumentaram muitos casos da doença, então a pandemia está ainda instalada e nós estaremos utilizando então do meio da live. Lembrando sempre o que nós falamos. A live é uma maneira da palavra de Deus chegar até você. Como nós não vamos ter culto presencial por esses dias, é uma maneira da live chegar até você. Essa palavra de Deus chegar até você através de uma live. Prepare a sua casa, prepare o seu coração para aquilo que Deus há de fazer conosco nessa noite. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, o tema do nosso estudo é exatamente isso. Buscando o adversário, ele busca a quem ele possa tragar. E isso, irmãos, nós vamos desenvolver ao longo de algum tempo exatamente esse tema. Nós vamos entender algumas nuances, alguns conceitos, nós vamos começar a perceber algumas coisas nas nossas vidas pessoais, na vida daquelas pessoas que estão ao nosso lado, da nossa casa, na coletividade da igreja, na coletividade do nosso bairro. Nós vamos começar a identificar na coletividade das igrejas aquilo que Deus tem nos falado, e aqui está um ponto para nós entendermos.
o adversário busca a quem ele possa tragar. Essa expressão que nós precisamos ser muito bem entendidos. Nós precisamos entender muito bem esta expressão, esse versículo bíblico. Busca a quem possa tragar. Então nós estamos vendo aqui que é uma busca do nosso adversário, do nosso inimigo, a quem ele possa tragar, a quem ele possa puxar, a quem ele possa resgatar, a quem ele possa pegar, a quem ele possa tirar do caminho em que ele está andando, ok? Então, toda guerra precisa ter uma estratégia, e uma estratégia bem elaborada. Precisa ter conhecimento do inimigo, precisamos conhecer o poder de fogo do nosso inimigo. Então, quando nós entendemos isso, né, um jogo de guerra, né, uma estratégia de guerra, ela precisa passar por alguns pontos. Então, nós vamos ver que nós estamos numa luta. O nosso adversário, aquele que luta contra nós, aquele que luta contra Deus, aquele que luta contra Deus em nós, esse adversário, ele busca a quem ele possa tragar. Então, quando nós estamos numa guerra, né, um período bélico como nós estamos vivendo ultimamente, a cada momento são notícias, né, notícias encontradas, aumento disso, aumento daquilo, a situação é real, é verdadeira. Então nós precisamos então também entendermos que no mundo espiritual isso também está acontecendo. Porque aquilo que nos afeta no mundo físico também nos afeta no mundo espiritual. E nós precisamos entender bem isso. Eu e você precisamos estar bem atentos quanto a isso. Esse mundo espiritual, ele acontece, irmãos. Ele é verdadeiro. E verdadeiramente nós estamos andando neste mundo. E quando nós entendemos que esse mundo é belicoso, é um mundo bélico, né, que nós vivemos entre a guerra espiritual, a guerra física mesmo, e a guerra espiritual, nós vamos ver que esse adversário ele tem buscado a quem ele possa tragar. E para mim ter, então, embate, para mim poder fazer frente a este exército adversário, eu preciso de algumas coisas na minha vida. Eu preciso de algumas estratégias na minha vida bem elaborada. Eu preciso ter conhecimento do inimigo. Precisamos conhecer o poder de fogo que o nosso inimigo tem. Mas de que forma nós vamos fazendo isso? Como é que nós vamos alcançar isso? Né? Fazendo estratégias. Oração, jejum, busca, leitura da palavra, entrega a Deus. Né? Nós temos algumas situações que nós já conhecemos bem. Nós vamos falar disso. Mas eu quero primeiro traçar esse perfil, né, psicológico dessa guerra espiritual. E nós precisamos entender isso. Eu e você precisamos entender que verdadeiramente o nosso inimigo, ele também tem estratégias. Né? Ele tem os seus asseclas, ele tem os seus seguidores. E nós também precisamos estar atentos a essa guerra, que muitas vezes é uma guerra velada, é uma guerra fria, é uma guerra que nós não vemos muitas situações, não. Porque é uma guerra espiritual. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender, né, está em 2 Coríntios 10, versículo 4. Nós vimos aqui que ele está buscando a quem ele possa tragar. Então, nós vamos começar a entender um pouquinho das nossas armas, dos nossos inimigos ali, traçarmos uma estratégia para a gente começar a entrar naquilo que Deus quer nos falar nesta noite e nas que virão. Então nós precisamos abrir o nosso coração para ter esse entendimento. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então nós precisamos entender, irmãos, nesse momento aqui agora, nesse momento em que nós estamos aqui relacionando, né, traçando essa estratégia de Deus para as nossas vidas, buscando, né, conhecer os nossos inimigos, buscando conhecer aqueles que estão aqui. A primeira coisa que nós entendemos é que as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então aí dá para entender o seguinte: não é com faca, ferro, fogo, não é com arma, não é com canhão, não é com nada disso nós vamos vencer o nosso inimigo verdadeiro. Não é aí. Então, a primeira estratégia que nós temos é identificar
o nosso inimigo. A partir do conhecimento que eu tenho das minhas armas. Não adianta eu estudar o exército inimigo se eu não tenho conhecimento das minhas armas. Então, a primeira coisa, que as armas da nossa milícia não são carnais. E esse inimigo, ele não é carnal. Então, nós vamos entender isso ao longo do estudo. Mas o que nós precisamos entender agora, passo a passo, é a primeira coisa é identificar o nosso inimigo. Então, nós já sabemos que as nossas armas, as armas que nós temos, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo argumentos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, olha bem, irmãos, nós começamos a identificar aqui uma coisa. O nosso inimigo quer tirar de nós o conhecimento de Deus. O nosso inimigo quer nos colocar no mundo carnal. O nosso inimigo quer nos colocar no mundo natural. E nós temos que lutar contra isso. Eu e você precisamos lutar contra isso. Porque exatamente esse é o momento. É aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu sentindo, aquilo que eu estou pegando. Então nós temos que parar um momento para entender isso. Então a primeira coisa é identificar o nosso inimigo. Então nós vamos estar traçando, metas aqui e ali para identificar o nosso inimigo, para identificar quem é o nosso inimigo. As nossas armas não são carnais, então nós vamos ver algo que está bem implícito aqui, né? Ele está bem implícito. Porque Efésios capítulo 6, versículo 12, nós vamos ler agora, porque nós vimos que as nossas armas não são carnais, as armas da nossa milícia não são carnais. O que nós vamos ver aqui também é algo muito importante. Em Efésios capítulo 6, versículo 12. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, irmãos, não tem como falar de batalha espiritual, não tem como falar de inimigo, que busca quem possa tragar, não tem como se nós não lermos a palavra. Precisamos ler a Bíblia. E é um estudo bíblico, então é para isso que nós estamos aqui, para a leitura da palavra, para que nós entendamos, então, primeiro nós temos que identificar o nosso inimigo, e nós começamos a ver que se as nossas armas não são carnais, ou seja, feitas pelos homens, nós temos que tomar, então, um certo cuidado. Por quê? Exatamente em Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Então nós precisamos entender, esse outro passo agora, é que eu vou mais além um pouco. A minha luta não é contra a carne e sangue. Então eu não tenho que lutar com quem eu estou vendo, com quem eu posso tocar, com quem eu estou vendo os pelos do braço, a cor do cabelo. A minha luta não é contra a carne e sangue. E quando eu começo, irmãos, a entender isso, esse segundo passo, quem é ele então? Quem é ele? Então eu vou traçando estratégias aqui, vamos anotando e tal. Primeiro eu preciso identificar o meu inimigo, sabendo que as minhas armas não são carnais. Então quem é o meu inimigo? Se não é arma feita por homens, quem é o meu inimigo então? E agora nós começamos a observar quem é ele. A minha luta não é contra a carne e sangue, porque isso é muito fácil, irmãos. Eu lutar contra a carne e sangue, isso é muito fácil. E é exatamente esse o ponto que Satanás, o nosso inimigo verdadeiro, ele lança sobre nós. É lutarmos contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos em todas as coisas. E às vezes é muito difícil. Cada um de nós tem o seu ponto de incredulidade. Cada um de nós tem um ponto de incredulidade. Nós acreditamos em Deus até neste ponto. Então todos nós temos um momento de incredulidade. Naquele momento em que Pedro está no bar e Jesus vem caminhando sobre o mar, e Pedro fala, se é tu mesmo, Senhor, fala que eu vou até o Senhor, e eu vou até aí. Então vem, Pedro. E Pedro desce do barco, começa a andar. A Bíblia diz que ele começou a ver, as ondas eram altas, ele começou a submergir, mas dele submergindo, ele grita o nome do Senhor, Senhor, salva-me. Então, irmãos, nós precisamos começar, então, a descortinar isso nas nossas vidas, a ter esse entendimento
que a minha luta não é contra a carne e sangue, e que nós temos pontos de incredulidade nas nossas vidas. Eu tenho ponto de incredulidade, eu tenho que lutar comigo a cada dia. Lembra que a nossa arma não é, da nossa milícia não é carnal? Eu tenho que lutar contra isso em mim mesmo. Eu tenho que lutar contra mim mesmo. Eu tenho que lutar contra essa falta de credulidade, essa falta de fé. Porque em alguns pontos nós somos incrédulos. Em algumas pessoas mais pontos, outros em menos pontos, em algumas pessoas em pontos específicos, outras em outros pontos, mas nós temos um ponto na nossa vida que nós temos a incredulidade. E é exatamente onde o inimigo vai ganhando terreno, é na nossa incredulidade. Então nós precisamos parar, irmãos. Eu e você precisamos parar um momento e entrarmos nessa credulidade, nessa fé mesmo, nesses pontos, de trabalhar esses pontos na nossa vida. Mas como é que eu vou saber isso se eu não tenho conhecimento da verdade de quem eu sou? Aonde estão esses pontos na minha vida? Tem coisas que nós deixamos para o Senhor resolver e deixamos na mão do Senhor e Ele vai fazendo. Mas tem pontos que nós queremos agir, temos pontos que nós queremos ajudar ao Senhor, tem pontos que nós queremos deixar para o Senhor. São tantas nuances na vida de um homem, de uma mulher, que muitas vezes nós não conseguimos perceber. E para isso o estudo bíblico ele vem exatamente para quê? Para trazer esclarecimentos para mim e para você. Essa palavra é para mim, irmãos. Eu sou o primeiro ouvido a ouvir. Sou o primeiro ouvido a ouvir. Então essa palavra é para mim. Então Deus está nos falando que nós precisamos identificar quem é o nosso inimigo. Não vou sair atirando a esmo aí, atirando daqui e dali, ou lutando aqui e ali, não. Nós temos que focar, porque eu estou desperdiçando munição, eu estou desperdiçando saúde, eu estou desperdiçando vida, eu estou desperdiçando tempo. Eu estou desperdiçando nisso. Porque eu vou lutando a esmo, então daí o cansaço vai vir muito mais. E se eu tenho uma estratégia de guerra, se eu começo a pesquisar o meu inimigo, eu vou trabalhar muito menos. No futebol, não entendo muito, nem sou muito chegado, nem gosto muito de futebol, mas existe uma coisa que é a troca de passe. Um camarada ele pode sair correndo lá da área e passar por todos os adversários e marcar o gol. E ele vai gastar um tempo com isso. Mas se ele der o passe correto para a pessoa correta, e a pessoa correta receber o passe, e também der em 2 ou 3 toques, ele sai de um gol a outro gol. Então nós precisamos entender que verdadeiramente existe esse tempo em que eu e você precisamos ali estarmos dispostos a tocar, a passar a bola, né? Aí vem aquele ditado, né, peculiar, o fominha, né? Ele quer fazer tudo sozinho. Não, na obra do Senhor não se faz nada sozinho. E para Deus não se faz nada sozinho. Nós somos codependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos codependentes uns dos outros. Então, irmãos, quando nós começamos a identificar o nosso inimigo, saber quem ele é, olha bem, a minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Então eu preciso identificar quem ele é. Eu preciso saber a sua localização. Eu preciso saber onde é que ele está localizado. Olha bem, 1 Pedro 5,8, o texto áureo que nós lemos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Então eu tenho que estar sóbrio, eu tenho que estar vigilante. Por quê? Aonde é que se localiza a minha maior guerra? Na minha mente, no meu corpo, no meu coração, no meu espírito pessoal. Na minha. E aí eu quero transferir isso para outras pessoas. E não funciona dessa forma. Não tem como eu transferir isso para outras pessoas. Eu preciso buscar no Senhor. Eu preciso ter esse entendimento em Deus. Eu preciso estar na presença dEle. Eu preciso falar com Ele. Eu preciso entrar na presença dEle. E quanto mais eu estou nisso, quanto mais eu vou vivendo isso, quanto mais eu vou passando, esses momentos, mais eu vou entendendo aquilo que Deus está colocando aqui para mim e para você.
E é esse entendimento que vai fazer toda a diferença. É esse entendimento que vai fazer com que eu e você estejamos bem solícitos àquilo que Deus está nos colocando. Porque se eu identifiquei o meu inimigo, se eu sei quem ele é, e se eu sei a sua localização, se ele está aqui, aonde ele está trabalhando, o campo de batalha dele é a minha mente, o campo de batalha dele é o meu coração, o campo de batalha dele é a minha fé, eu vou começando a identificar potestades, principados, príncipes das trevas que agem neste século. Mas aonde? Nas regiões celestiais, Efésios 6:12 diz. Contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E é isso, irmãos, que nós vamos mudando. É isso que nós vamos tendo entendimento a cada dia nas nossas vidas. E é isso que eu preciso fazer na minha vida. É quando eu começo a entender quem ele é, eu identifiquei, então agora eu sei quem ele é. Eu sei a sua localização, o seu campo de batalha, aonde é que ele usa esse campo de batalha. Eu conheço o seu exército. Olha bem, a minha luta não é contra carne e sangue. Mas olha, falsos profetas, desmotivadores, mentirosos, murmuradores, fornicadores. Esse é o seu exército. Esse é o seu exército. E nós conhecemos bem isso. Fora as legiões da maldade. Como diz a palavra de Deus aqui. As hostes espirituais da maldade. Além disso, né, que nós estamos falando que as nossas armas não são carnais. Então, a minha luta não é contra esse falso profeta, mas o espírito que habita nele. E como é que eu vou combater o falso profeta? E não vai batendo nele? Não, irmãos. É pela fé na palavra, é pelo conhecimento da Escritura, é isso que nós estamos fazendo aqui. É pelo conhecimento da Escritura que eu vou vencer um falso profeta. É pelo conhecimento da Escritura que eu vou trabalhar com os desmotivadores. É com o conhecimento da Escritura que eu vou trabalhar contra os murmuradores. É com conhecimento, é com experiência com Deus que eu vou tirar os mentirosos, os forniqueiros da minha vida. Não vou chegar lá e vou bater, vou dar uma porrada aqui, vou dar uma pancada ali. Não, irmãos, não, nós não vamos fazer isso. Porque não é necessário. Não é necessário isso. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, ao profeta Zacarias, ao povo daquele tempo e a nós hoje. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Ou seja, como? Fé, leitura bíblica, oração, busca de Deus, caminhar no Senhor, estar no caminho. Não é à beira, não é atrás, não é adiante, é estar no caminho, no momento com Deus. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Nós vamos vencer, então, os falsos profetas pela fé, é pelo conhecimento da palavra de Deus. E aí o falso profeta ele não tem mais na minha vida. Se ele é falso profeta, se eu conheço a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Pronto. É simples desta forma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu tenho esse entendimento, vai ficando mais fácil para mim, irmãos. Então, olha bem, nós identificamos nosso inimigo, nós sabemos quem ele é, nós sabemos a sua localização, qual área ele vai estar atacando, nós sabemos do seu exército. E nós conhecemos as suas armas? Conhecemos. Quais são as suas armas? Mentiras, intrigas, calúnias, falta de entendimento, fofoca, incredulidade, falta de amor, inveja, ciúmes, tudo isso. Essas são as armas que ele tem. Então, eu começo a traçar uma estratégia, irmãos. O estudo da palavra me dá isso. Eu começo a traçar uma estratégia para me ter ali claramente, olha, está agindo isso aqui na minha vida. Eu vou corrigir nos outros? Não, irmãos. Nós temos que parar com isso. Eu vou orientar. Eu não sou o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não sou o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é homem nenhum, com o maior poder de eloquência que ele tenha, não é o homem que vai convencer o homem
do pecado, da justiça e do juízo, mas é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós começamos a entender isso, eu sou apenas o proclamador da palavra. Nós temos que entender que nós somos aquilo que João Batista assumiu na sua vida. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou uma voz. Eu não sou o espírito que clama no deserto. Eu sou uma voz que clama no deserto. E nós vimos que aquelas pessoas foram atraídas a João Batista, um homem com uma figura grotesca, totalmente grotesca, cabeludo, barbudo, com pele de animal vestido, de sandália no pé, unhas crescidas, né? Era uma figura grotesca, comia mel silvestre e gafanhotos, até chegar naquele momento, mas ele se intitula a voz que clama no deserto. O Senhor o concedeu para ser a voz que clama no deserto. Ele cumpriu o seu ministério. E nós temos que entender que o ministério de João Batista, os 30 anos que ele passou no deserto, foram em 6 meses. Nós estamos cansados de saber isso. O seu ministério durou 6 meses. A sua preparação, a sua vida inteira. Então, irmãos, nós não temos que nos preocupar com isso. Mas os invejosos, os mentirosos, os intrigueiros, os caluniadores, aqueles que têm falta de entendimento, os fofoqueiros, os incrédulos, esses vão usar desses artifícios. Mas nós não. E como é que eu vou vencer isso? Qual que é a arma que eu vou vencer? Fé, esperança, amor, humildade, palavra, jejum, busca no Senhor, experiência com Deus. Isso tudo vai fazer parte na minha vida. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar isso em nosso coração. Nós precisamos ter esse momento de busca verdadeira na presença do Senhor. E quando nós entendemos isso, irmãos, as coisas vão andando muito mais próximas a nós. E quanto mais nós somos conhecidos, mais também o inimigo nos conhece. E as lutas vêm. As lutas vêm, irmãos. Está preparado? Deus falou que chamou um exército. Não chamou um jardim de infância. Deus não chamou um resort. Você para um resort. Deus chamou você para um campo de batalha. É para covil de lobo. É para fornalha ardente. É para isso que Deus nos chamou. Mas o problema é que agora nós somos a geração, né? Como dizem, do Nutella, do mimimi. Nós somos essa geração. Fraquinha, fraquinha. Não, irmãos. Deus chamou um exército. Deus chamou homens valorosos. Olha lá bem o exemplo de Gideão. 32.000 homens com ele. Na primeira leva foi um monte. Por quê? Medrosos, covardes. Desatentos. E Deus foi filtrando. No final chegou com quem? Com 300 homens, mas ele venceu a guerra. Ele venceu todo o propósito que Deus tinha sobre a vida dele com 300 homens. Para quê? Para não falar que a nossa força venceu. Não, nós não vencemos nada se não for em Deus, irmãos. Isso nós temos que ter no nosso coração. Por quê? Uma das fraquezas, né? A maior fraqueza do nosso inimigo é o nome de Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor. E você é bendito, eu sou bendito. Bendito que vem em nome do Senhor. Esse título não era só para Jesus, não. É para nós também. É para nós também. E quando nós entendemos isso, a sua fraqueza é o nome de Jesus. A vitória sobre a morte na cruz. Quando nós conseguimos entender isso, a fraqueza dele é o nome de Jesus. É a presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. É essa presença marcante, é essa presença que faz diferença na minha vida e na sua. É o nome de Jesus, usado com a autoridade do nome de Jesus. É o nome de Jesus usado com a autoridade do nome de Jesus. E para o nome de Jesus, para honrar e glorificar o Deus que nós servimos. Essa é a fraqueza do nosso inimigo. Não é porque eu jejuo muito, não é porque eu oro muito, não é porque eu falo muito, não é porque eu prego muito, não é porque eu leio muito a Bíblia.
como nós falamos no domingo. Foi domingo? Foi. No domingo. Como nós falamos no domingo. O que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus tem nos fortalecido. É o nome do Senhor que tem poder. Não é o nome do pastor Anderson que tem poder, não. É o nome de Jesus, o nome do Deus que eu sirvo, o nome do Deus que nós servimos. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse nome que tem poder. Não é o ministério que eu faço parte, o SERD, não é o ministério que eu... Não. O nome de Jesus, ele tem poder, usado para honrar e glorificar o Senhor, o Deus que nós servimos. E quando nós entendemos isso, irmãos, as coisas vão se descortinando das nossas vidas. É algo tremendo, é algo maravilhoso, porque as fraquezas desse inimigo é exatamente o nome de Jesus. O nome de Jesus. A vitória sobre a morte na cruz, a fé, é isso que é a fraqueza do nosso inimigo. Mas quais são os seus pontos fortes? Ele é galanteador. Sabe aquele cara galante, garboso, galã? Isso é o nosso inimigo, Satanás. Ele é galanteador. Se você quer vencer o mundo, ou no mundo, com o mundo, basta galantear as pessoas. Basta você elogiá-las, né? E ele faz muito bem isso. Ele ama o visível. O ponto forte dele é que ele é galanteador e ele ama o visível. Por isso ele enche as pessoas daquilo que é visível. Visível. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria. Seria como um sino que retine, ou como um ferro que faz barulho. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, sem amor, nada disso valeria. Ainda que eu entregasse o meu corpo, para ser queimado vivo, e não tivesse amor, de nada disso aproveitaria. Ainda que eu entregasse o meu primogênito, de nada disso adiantaria. Porque a primeira coisa, Pedro havia acabado de revelar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele falou, não, você não pode ir lá não, de jeito nenhum vou deixar o senhor fazer isso. Arreda de mim, Satanás. Quando nós começamos a entender isso, os pontos fortes do nosso inimigo, ele é galanteador. E hoje o que as pessoas querem isso, é que elas querem holofote. É o que elas querem. Eu ia até fazer uma coisa aqui, mas não vou fazer não, que depois vai ser difícil para fazer. Eu ia pagar as luzes para você ver. Porque o que as pessoas querem é o holofote. Sabe? O que as pessoas querem é o holofote. É ficar, olha, nossa, cadê? Cadê? É isso? É isso. As pessoas querem o holofote, elas querem a luz, né? Querem a luz. Mas quando nós estamos em Cristo, né? Quando eu e você estamos no Senhor, quando nós estamos nele, ele é a nossa luz. Ele nos faz brilhar. Ele é o holofote que reflete em nossas vidas a glória e a presença do Espírito Santo. É ele. A honra é dele. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E nós precisamos ser isso. A igreja do Senhor precisa ser essa voz. Em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Tudo isso, essas estratégias, nós estamos encerrando essa parte hoje. Conhecimento traz revelação. Conhecimento traz revelação. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Em Efésios, capítulo 5. Que coisa tremenda, versículo 14, 15 e 16. Conhecimento traz revelação.
Olha bem, Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vocês viram aqui a encenação? Nós apagamos as luzes aqui para você ver. Olha bem, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por que nós estamos fazendo uma live hoje, terça-feira, uma live de estudo com a igreja fechada? Remindo o tempo. Eu estou remindo o tempo. Tudo que foi preparado. Pedro está aqui comigo. O Mateus deu uma ajudinha. A Edna vai brigar comigo amanhã, porque a casa ficou bagunçada. Mas nós estamos remindo o tempo. Nós estamos remindo o tempo como fomos da primeira vez. Foi necessário? Foi. A live é necessária? É. É uma palavra que chega até você. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos remindo o tempo porque os dias são maus. Eu estou na minha casa, na minha sala. Então, nós estamos remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você pode ficar ali deitado com os mortos na escuridão. Ou se você se levanta, a luz de Cristo brilha sobre a sua vida, brilha sobre o seu rosto e você vai ser esclarecido. Conhecimento traz revelação. Conhecimento traz revelação. Estamos chegando ao final, irmãos. Mais alguns minutinhos e nós vamos parar o estudo. Desperta tu que dormes. Sai dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Conhecimento traz revelação. Quanto mais eu conheço Deus, mais Ele se revela para mim. Quanto mais eu me entrego ao Senhor, mais Ele derrama sobre mim. Remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, porque os dias são maus. E o último versículo da noite, para nós entendermos aqui, Efésios capítulo 2, versículos 11 a 14, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, conhecimento traz revelação. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes para perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. A guerra espiritual, ela começa a cessar. A guerra espiritual, ela começa a cessar nas nossas vidas. Por quê? Eu começo a me lembrar de quem eu era. Sem Cristo, separado da comunidade, estranhos à aliança, sem esperança, sem Deus no mundo. Quem nós éramos? Desperta tu que dormes. Sai dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então nós precisamos ter o conhecimento e ele traz a revelação. A palavra, o estudo bíblico, a palavra revelada que nos está aqui na Bíblia, ela traz conhecimento.
E esse conhecimento traz revelações. A palavra me revela e eu tenho conhecimento. E o conhecimento traz mais revelações. Aí é mais revelações, mais conhecimento, mais revelações. E assim até que Cristo volte para buscar a sua igreja. E a maior revelação acontecerá quando nós estivermos na glória, assentados com o Senhor. E esse é o momento, irmãos, que nós estamos remindo o tempo, porque os dias são maus. Despertamos. E agora? Em Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A igreja está perdendo o temor do Senhor e colocando o temor do homem. Tememos mais ao homem do que Deus. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nesta noite nós tenhamos um pouquinho desse conhecimento que traz revelação para as nossas vidas. Que nós possamos ter alcançado um pouquinho mais do conhecimento de quem é o meu inimigo. Lembrando que nós não vamos parar por aqui, porque ele busca quem ele possa tragar. E quem é que ele vai tragar? Aqueles que não têm o temor do Senhor como princípio de sabedoria. Porque aí eles vão andar como necios. Eles vão andar sem sabedoria. Eles não vão remer os tempos. Eles não vão entender que o dia é mau. E eles não vão despertar. Porque o sono letárgico, o sono deste mundo, o sono da infâmia, o sono desse mundo, desse século, tem nos feito dormir na presença do Senhor. E que nesta noite Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Deus abençoe você. Que um pouco dessa palavra, desse conhecimento, possa ter entrado no seu coração, na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém? Agora nós não vamos fazer, irmão Sérgio aqui, nós não vamos fazer todo aquele movimento das crianças agora não, mas olha, traga ela para perto de você, deixa ela sentada ali com você, deixa ela ouvindo ali com você, mesmo que às vezes ela esteja brincando. Se é mais maiorzinha, tira os brinquedos. Faça ela prestar atenção na palavra. É remir o tempo, irmãos. São 40, 50 minutos de palavra. É remir o tempo, em nome de Jesus. É ao redor da mesa, é ao redor da televisão, é ao redor deste aparelho que Deus nos concedeu, sim, a graça de podermos ter agora uma live chegando na sua casa. Por isso, em nome de Jesus, guarde no seu coração um pouco dessa palavra e nós continuaremos posteriormente a falar mais sobre busca a quem possa tragar. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Senhor e buscamos no Teu Espírito Santo sabedoria, graça, unção e poder, para que nós, a cada dia, possamos estar mais próximos de Ti, em nome do Senhor Jesus. Que a mão do Senhor, ó Deus amado, a paz do Senhor esteja no seu coração, trazendo a você alegria, ó Deus eterno, de conhecer verdadeiramente ao Senhor. Em nome de Jesus, sobre cada casa, sobre toda a enfermidade, Deus eterno, da nossa igreja. Nós oramos nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estenda suas mãos ao Senhor, que o amor de Deus, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.